Idade Média. Sem dúvidas, o período histórico que mais desperta o interesse e fascínio das pessoas. É verdade. Existe hoje um vasto imaginário a respeito do mundo medieval e ele costuma ser mobilizado tanto para exaltar coisas que nos impressionam, como os castelos, mosteiros, as cavalarias, quanto mobilizar coisas que nos geram repulsa, como a fome, epidemias e despotismo. Paradoxo que chama isso aí. Estamos falando de um período que é visto, como o próprio nome diz, como um período mediano, medíocre da humanidade, que pouco produziu e que viu, logo depois dos tempos áureos de Roma, não só a queda de um império, mas do próprio homem, que viu no obscurantismo da Igreja Católica a emergência de um período de trevas total e, por isso, Idade das Trevas. Ao mesmo tempo, a Idade Média também é vista como um período de maior simplicidade, principalmente se compararmos com os tempos loucos da Revolução Industrial, uma época em que havia harmonia tanto na relação homem e natureza quanto do homem e Deus. Tempos de homens bravos e valentes, mas ao mesmo tempo doces e corteses, do código de honra dos cavaleiros, das canções de taberna e da poesia do trovador. Como você pode perceber, existem mais de uma Idade Média, que para além de um período histórico, ela acaba sendo um campo importante para se discutir identidades. Afinal de contas, o que seria da União Europeia sem a ideia de um continente unificado por Carlos Magno e seu Império Carolíngio? Falar de Idade Média é mais que falar de uma convenção cronológica. É falar de um conceito, um receptáculo de ideias contemporâneas sobre o passado e por isso é, sem sombras de dúvidas, um tema atual. Hoje, a Idade Média não está restrita apenas aos estudiosos como historiadores, antropólogos, filósofos e literatos. Ela é parte integrante da nossa cultura pop. Ela está presente em filmes, jogos, festivais, feiras, livros e músicas. É até possível dizer que a Idade Média é o recorte histórico mais popular, ou seja, que desperta maior interesse entre um público mais amplo do que os velhinhos da Sorbonne. Porém, nem sempre foi assim. Até os anos de 1980, o interesse do grande público pelo período medieval não era tão forte como é hoje, mas graças ao cinema e à literatura, expressos em sucessos comerciais como o filme Excalibur e o romance O Nome da Rosa, a Idade Média tornou-se, enfim, a Regina George dos períodos históricos. Porém, essa popularização não significou necessariamente o predomínio de uma visão positiva sobre o período medieval. Pelo contrário, é bastante comum ver a ideia de medieval sendo usada para indicar aspectos negativos da atualidade, como a tortura, a intolerância religiosa, a desigualdade de gêneros, crimes hediondos, entre outros. Mesmo que nenhuma dessas questões seja uma exclusividade daquele período, os jornais costumam identificá-las como medievais. Ao mesmo tempo, como já dissemos, a Idade Média também é objeto de numerosas celebrações, muito pelo fascínio que ela desperta entre os mais nostálgicos de um tempo que não viveram. O romantismo e as narrativas de cavalaria, exemplificadas na obra-prima de Cervantes, Dom Quixote, conferem à Idade Média o status de período áureo da história. Assim, duas imagens contraditórias do período medieval coexistem, convivem e às vezes se confundem na opinião pública e na cultura popular. Mas a importância e, sobretudo, os usos da Idade Média não se limitam ao campo da cultura popular e das diversas manifestações artísticas. Muitos historiadores e políticos consideram o estudo desse período um meio de definir as raízes de suas respectivas nações e também os da própria civilização ocidental. Segundo o historiador norte-americano Patrick Gere, a interpretação do período, que compreende o declínio do Império Romano e as invasões bárbaras, tornou-se sustentáculo do discurso político na maior parte da Europa nos séculos 19 e 20. Mais do que uma evocação dos séculos medievais para uma afirmação cultural e identitária, assistimos ao longo do século XIX e principalmente do século XX usos deliberados desse período com fins políticos,
Tais usos podem ter consequências graves, como foi o caso da instrumentalização por parte dos nazistas do passado medieval. Himmler, o chefe das SS, tinha verdadeira obsessão pela Idade Média, a ponto de acreditar ser a reencarnação do rei Henrique I. Himmler patrocinou diversas expedições arqueológicas através de uma associação destinada a investigar as origens de uma suposta raça ariana, bem como identificar todos os territórios que foram um dia ocupados ou colonizados pelos povos germânicos. Não havia nenhuma base científica nos métodos utilizados por esses arqueólogos. O objetivo era claro, tratava-se de justificar a política do espaço vital preconizado por Adolf Hitler e, uma vez a guerra iniciada, legitimar a ocupação dessas regiões pelo exército alemão. Há atualmente duas grandes posturas em relação à Idade Média. A primeira delas apresenta o período como uma espécie de espelho invertido da modernidade. Para uns, isso significa que ela seria sinônimo de pobreza, fome, epidemias, intolerância, superstições que ainda deixaram as suas marcas no mundo moderno, mas que cabe ao progresso superar. Para outros, esse espelho invertido é um modelo a ser seguido. A Idade Média seria um repertório de valores para os quais seria necessário retornar, seja por meio da recuperação de uma ética cavaleiresca, seja por meio da reafirmação de valores coletivos de solidariedade, de respeito à natureza. A segunda postura, mais comum nos meios acadêmicos, consiste em estabelecer uma relação mais direta entre a Idade Média e a modernidade, destacando as origens medievais do capitalismo, do Estado moderno e das identidades nacionais e regionais. Tamanha é a apropriação da Idade Média no debate contemporâneo que nós esquecemos de que ela é, antes de mais nada, uma convenção cronológica construída posteriormente ao período medieval. Vejamos, ao longo de toda a sua história, a série Doctor Who visitou com certa frequência o período dito medieval, seja para descobrir se uma lenda é real ou não, seja para caçar bruxas com o Rei James. Mas apesar dos robôs e aliens, o que realmente seria estranho para esses pobres camponeses seria o próprio conceito de Idade Média. Como assim estamos no meio da história? Pensariam eles. Na verdade, como todo homem de seu tempo, o medievo, como chamamos hoje em dia, se sentia o mais moderno possível, assim como um egípcio lá da primeira dinastia se sentia. Na verdade, em livros escritos naquele período, os autores utilizavam como parâmetro de datação a criação do mundo de acordo com o Antigo Testamento, ou ainda com o nascimento de Cristo. Por exemplo, o historiador Gregório de Tours, bispo da cidade de mesmo nome, na conclusão de sua obra, Os 10 Livros de História, afirma que desde a criação do mundo até o ano de 594, teriam transcorrido 5.814 anos. Autores como ele não tinham a percepção de que estariam vivendo em tempos intermediários, mas de que estavam se aproximando do dia do juízo final. A ideia do medievo é uma convenção cronológica que, assim como a antiguidade, a era moderna ou a era contemporânea, serve para classificar, ordenar e, sobretudo, tornar inteligível a história da Europa. Quando falamos de Idade Antiga ou Média, estamos falando de uma denominação que se dá num período posterior. E essa denominação tem muito mais relação com o tempo em que se vive do que com o tempo que se passou. Eu explico. Em 1930, Getúlio Vargas, uma figura emblemática da história do Brasil, havia acabado de dar cabo ao que ele chamou de Revolução. A partir daí, o período que ia de 1889, proclamação da República, até o episódio da então Revolução de 30, foi chamado de República Velha, pois para o governo Vargas, o seu tempo seria um tempo novo, de um Estado novo, que ele de fato instaura em 1937. E muitos livros didáticos ainda chamam esse período de República Velha, repetindo a retórica do Estado Novo de Vargas. Bem, com a Idade Média não foi diferente. No século XVI, a Europa Ocidental viveu o Renascimento, que tem esse nome por conta da retomada de alguns valores e referências legados pelos gregos e romanos. Nesse momento, artistas e pensadores europeus assumiram como norte o retorno aos saberes e valores da antiguidade clássica. Foi nessa época que o italiano Francesco Petrarca utilizou pela primeira vez o termo Media Tempestas, literalmente tempo médio. Entendia-se que entre esse momento e a antiguidade em si havia um hiato
um intervalo, um tempo intermediário, um tempo médio e, por isso, uma Idade Média. Aos poucos, formou-se uma compreensão de que a Idade Média representaria o declínio da esplendorosa sociedade antiga e a perda dos seus conhecimentos e apurado senso estético, sucedendo-lhe com barbárie e ignorância. A produção artística medieval passou, a partir daí, a ser denominada gótica, numa alusão ao seu caráter grosseiro e bárbaro. Assim, os primeiros a formularem um conceito de Idade Média e, consequentemente, delimitar o período histórico entre o fim da Antiguidade e início do Renascimento foram os próprios renascentistas. Para eles, a Idade Média teria sido uma interrupção no progresso humano, inaugurado pelos gregos e romanos e retomado pelos homens do Renascimento. Do século XV ao século XVIII, muitos atores sociais tiveram lá suas razões para não nutrir nenhum tipo de sentimento positivo para com o período medieval, considerado por estes como um tempo de barbárie, ignorância e superstição. Os protestantes, por exemplo, não gostavam por ter sido uma época de hegemonia cultural e política da Igreja Católica. A nobreza absolutista não tinha muito respeito por considerar um período de reis fracos e de fragmentação política. Os burgueses desprezavam tais séculos por sua limitada atividade comercial e os intelectuais iluministas racionalistas negavam aquela cultura muito ligada a valores espirituais. Mas aí vem o século XIX, período de muita efervescência, convulsões políticas, de um mundo movido a carvão e vapor, de um ritmo de tempo tão acelerado que faz com que muitos sintam saudades da monotonia dos campos medievais. Nesse período surge o romantismo, que poderia ser resumido pela frase saudades daquilo que a gente não viveu. A nostalgia romântica pela Idade Média por parte dos homens da aurora das máquinas reverte todo o pessimismo dos renascentistas e iluministas com relação ao período medieval. O presente, permeado pela Revolução Industrial, pelos problemas sociais dele decorrentes e pela perda dos valores tradicionais no mundo cada vez mais urbanizado e dominado pela burguesia, era algo vivido com angústia. Por isso, a era romântica projetou utopias, tanto para o futuro, com a ideia de uma inevitável revolução que transformaria o mundo num lugar mais igualitário e menos competitivo, quanto ao passado. A nostalgia romântica pela Idade Média fazia com que ela fosse considerada um momento de origem das nacionalidades, satisfazendo assim os novos sentimentos do século XIX. Esse sentimento nacionalista desencadeou um interesse pela história, e daí a origem da história científica está neste século XIX, e na Europa uma predileção pela Idade Média, onde viveram heróis nacionais e os grandes feitos do espírito do povo. Na França, o reinado de Carlos Magno e as vitórias militares dos francos, como a Batalha de Poitiers, por exemplo, seriam constantemente lembrados. Vista como época de fé, autoridade e tradição, a Idade Média oferecia um remédio à insegurança das guerras, revoluções e aos problemas decorrentes de um culto exagerado à razão. A verdade procurada através do raciocínio que guiara o iluminismo do século XVIII cedia lugar à valorização dos sentidos, do instinto, dos sonhos, das recordações, nas palavras do historiador Hilário Franco Júnior. Como resultado, houve uma preocupação na restauração de igrejas e monumentos religiosos medievais. Além disso, desenvolveu-se o neogótico, estilo arquitetônico que fazia alusão às construções góticas medievais, com seus elementos verticais e pontiagudos que apontam para o céu. Várias construções católicas do século XIX foram erguidas usando-se do estilo neogótico. No campo da literatura surgem então obras de ambientação, inspiração ou temáticas medievais, como Fausto de Goethe e o Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Porém, se por um lado o romantismo reabilitou a Idade Média da sua imagem negativa, por outro, manteve uma visão idealizada, ainda que positiva, desse passado. Somente no século XX é que viria a surgir uma abordagem mais crítica a respeito do período medieval. Mudou-se o enfoque, não se tratava mais da busca pelas origens desta ou daquela nação, mas da própria Europa, entendida como uma homogeneidade cultural e histórica. Essa nova Idade Média europeia servia e serve também para responder às angústias de camadas da população que veem no fluxo de imigrantes, inclusive no atual, uma ameaça à sua
identidade. As décadas que se seguiram à Segunda Guerra Mundial foram um período bastante prolífico para os estudos de história medieval. Através da própria evolução da história como ciência, com novas metodologias e técnicas, a pesquisa sobre o mundo medieval deu um enorme salto qualitativo. Não é exagero dizer que o medievalismo se tornou uma espécie de carro-chefe da historiografia contemporânea, ao propor temas, experimentar métodos, rever conceitos, dialogar intimamente com outras ciências humanas. Não à toa, os grandes historiadores desse contexto, da então escola dos análises, são, em sua maioria, medievalistas. Marc Bloch, Jacques Le Goff e Georges Duby. Isso não apenas deu um grande prestígio à produção medievalística dos meios cultos, como popularizou a Idade Média diante de um público mais vasto e mais consciente do que o do século XIX, o que não significa que a imagem negativa da Idade Média tenha desaparecido. Não é raro encontrarmos pessoas que ainda qualificam de medieval algo que elas reprovam. E também isso não quer dizer que os historiadores do século XX tenham resgatado a verdadeira Idade Média. Ao examinar qualquer período do passado, o estudioso necessariamente trabalha com restos, com fragmentos desse passado, que, portanto, jamais poderá ser integralmente reconstituído. O historiador não pode pegar uma máquina do tempo, viajar e ver o passado como ele era. O que ele pode fazer é ir às fontes, fazer a crítica documental e interpretar o passado. Claro que o olhar que o historiador lança sobre o passado não deixa de ser um olhar influenciado pelo seu presente. Na célebre formulação de Lucien Freire, a história é filha de seu tempo. Por isso, cada época tem sua Grécia, sua Idade Média e seu Renascimento. Logo, apesar de neste momento fazermos uma história medieval baseada em maior disponibilidade de fontes e em técnicas mais rigorosas de interpretação dessas fontes, não podemos afirmar que a leitura da Idade Média realizada hoje é a definitiva, assim como qualquer outro objeto de pesquisa da história. Atualmente, a orientação é evitar os juízos de valor, seja para condenar, seja para exaltar a Idade Média, tendo como objetivo compreender como os próprios homens que viviam naquela época percebiam a si mesmos e o mundo que os cercava.